E para fazer uma análise dos 30 anos da atual Constituição brasileira, eu recebo hoje a advogada Marina Faraco, que é mestre e doutora em Direito do Estado e integrante das Comissões de Direito Constitucional e Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Marina, a Carta Magna chega aí aos 30 anos em um momento, digamos, pouco propício a comemorações devido às crises que a gente vive, crises políticas, econômicas, enfim, essa a sua análise ou não? Eu penso que não. Acho que é importante comemorar os 30 anos da Constituição, né? Uma Constituição tão importante do ponto de vista do restabelecimento da democracia no nosso país. Então, acho que apesar de todas as crises que nós estamos vivendo, é sim um momento oportuno e propício para se comemorar uma Constituição que foi tão progressista e garantista, né, do ponto de vista de assegurar direitos a toda a sociedade. Qual a análise a reflexão, né, que a gente pode fazer nessas 3 décadas aí da atual Constituição? Uma Constituição, a nossa Constituição de 88, ela veio num período de redemocratização e, portanto, ela foi uma Constituição muito extensa, né, como foi dito inclusive na matéria, são 250 artigos, 99 emendas, é um texto enorme, prolixo, mas um texto extremamente democrático e garantista, uma Constituição que veio efetivamente assegurar, né, direitos fundamentais, direitos dos trabalhadores, direitos a toda a sociedade. Então, acho que uma Constituição ainda boa, apesar, né, dos seus 30 anos, já está um pouquinho velhinha, mas ainda assim é muito positiva. Agora, 99 emendas, né, não é um número muito alto? É um número alto, mas que reflete uma necessidade de modificação, né? E embora a nossa Constituição ela preveja um procedimento muito mais difícil, muito mais dificultoso para se alterar o texto da Constituição, apesar disso, o Congresso conseguiu fazer 99 emendas. Algumas boas, outras ruins, mas só para citar um exemplo positivo, os direitos que foram assegurados aos trabalhadores domésticos. Eles vieram por emenda, não estavam na Constituição originária, né? Então é um número alto, sim, relativamente alto, mas que em certa medida refletiu a necessidade de alteração, assim, considerada pelo nosso parlamento. Agora, a falta aí de regulamentação em alguns temas, né, que exigiu até aí a intervenção do Poder Judiciário, né? Se eu não me engano, a gente tem mais de 100 temas ainda que não foram regulamentados, né? Essa questão acaba deixando margem aí para dúvidas de interpretação, né? Quais temas aí que ainda carecem aí dessa análise? A nossa Constituição, ela, dos seus dispositivos todos, 382 careciam de regulamentação. Então, nós tínhamos 382 matérias no texto original que precisavam ser regulamentadas em lei infraconstitucional. Nesses 30 anos, ainda faltam 119, ou seja, é muita coisa, né? Em 30 anos ainda nós temos 119 temas que precisam ser regulamentados. Muitos de absoluta importância, como, por exemplo, a questão da greve dos servidores públicos, a questão da proteção dos trabalhadores em face da automação, só para citar 2 dos 119 exemplos que nós temos, né? Então, sim, ainda falta a regulamentação de muitos temas e apesar de 30 anos para ter sido feito isso, ainda não fizeram, né? Então, ainda falta muito. Agora, na visão da senhora, o conteúdo da Constituição tem atendido de forma plena os interesses da sociedade? Eu penso que sim, a nossa Constituição ela é extremamente, né, ampla no sentido de garantia de direitos, saúde, educação, entre todos os outros, seguridade social. Me parece que ela atende, sim, todos os anseios da sociedade, o que falta é pôr em prática. Então, a inefetividade da Constituição, inclusive por conta de nós não termos regulamentação suficiente de todos os dispositivos que trazem direitos, acaba tornando o texto ineficaz. Então, o que nós precisamos agora é pôr em prática tudo isso de bom que a Constituição já assegura, né? Então, já está tudo lá. Só precisa efetivar, cumprir. Uma outra questão é a possibilidade de uma nova Constituinte aí tem sido um assunto que tem sido levantado por alguns candidatos à presidência da República, né? O que a senhora acha disso? Eu penso que não é um momento adequado para uma nova Constituição, né? Uma Constituinte, porque a Constituinte, ela, via de regra, ela vai refletir a paisagem da sociedade no momento que nós vivemos. E como você bem disse no começo, estamos vivendo um momento de crise. Então, uma nova Constituinte agora produziria um texto constitucional que reflete esse momento, né? Então, não é um momento oportuno, na minha opinião. Mas nós temos as emendas que são possíveis, a própria Constituição admite isso. Então, não é o caso, na minha opinião, de uma nova Constituição. Aliás, a Constituição é um texto que se pressupõe a ser estável, ela vem para dar estabilidade para o Estado,
fazer uma nova agora em que a nossa Constituição finalmente está ficando mais estável não seria oportuno, né? Em que condições que é possível considerar uma nova Constituinte? Uma nova Constituinte seria necessária caso houvesse a necessidade de se modificar as bases do Estado brasileiro, né? Se realmente fosse o caso de modificar as bases, porque é o texto que consolida todos os fundamentos, os objetivos, os direitos fundamentais. E aparentemente, pelo menos, né, do que estamos vivendo, não é o caso de se fazer uma mudança profunda, uma ruptura com valores democráticos, com valores sociais, com valores da própria democracia participativa que a Constituição assegurou. Então, uma ruptura, né, uma nova Constituição, uma nova Constituinte, ela representa uma ruptura com o sistema anterior. Acho que nós não estamos nem preparados e talvez nem necessitando de uma ruptura nesse momento. Pelo contrário, nós precisamos consolidar os direitos que já estão assegurados na Constituição. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. A advogada Marina Faraco continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a advogada Marina Faraco sobre os 30 anos da Constituição brasileira. Doutora, como outras constituições contemporâneas, né, a nossa Constituição prevê reformas. Por que elas são necessárias? As reformas são necessárias para adequar um texto que se pressupõe estável, né, às mudanças sociais. Então, todas as constituições, em grande maioria, pouquíssimos são as constituições que não admitem reformas. Então, ela pressupõe a necessidade de adequação à realidade social, se for o caso. Mas essas reformas são absolutamente difíceis de fazer, né? Comparando com uma lei comum. O processo de mudança da Constituição ele é muito mais rigoroso do que o processo de elaboração de uma norma comum. Então, se prevê a possibilidade de mudanças, mas com uma série de limitações. Agora, a generosidade aí da Constituição brasileira com relação à previsão dos direitos, né? Isso não sou eu que estou falando, a Constituição Cidadã é a 10ª do mundo em previsão de direitos, né? Na opinião da senhora, ela é determinante para o rombo das contas públicas que a gente tem hoje? Eu penso que não, né? A Constituição ela prevê uma série de direitos e não necessariamente isso implica rombo nas contas públicas, ao contrário, né? As contas públicas deveriam se voltar para a concretização desses direitos. Então, acho que o rombo nas contas públicas decorre muito mais de um mau uso ou de uma má gestão, né, desses recursos do que propriamente da implementação de direitos. Basta ver que nós temos ainda muitos direitos assegurados na Constituição que não foram implementados. Tá certo. Bom, queria agradecer. Uma questão antes de a gente encerrar, que eu já ia me esquecendo. Desde que foi promulgada, né, este é o primeiro ano em que não ocorrem modificações no texto constitucional devido aí à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Isso é importante destacar também. Sim, né? Essa é uma das limitações que a própria Constituição prevê a sua possibilidade de mudança. Durante a vigência da intervenção federal, do estado de sítio, do estado de defesa, a Constituição não pode ser alterada, o que é uma regra bastante importante, porque a intervenção federal ela reflete um momento de crise institucional, de crise do federalismo, de crise das instituições democráticas. E seria ruim alterar-se a Constituição no momento em que se vive um período de exceção. Então, de fato, está proibida momentaneamente a alteração da Constituição e, por isso, nós não tivemos aí nos últimos meses a reforma da Constituição. Mesmo assim, a gente ainda tem a possibilidade de ter aí a reforma da Previdência, pode acontecer ainda esse ano, né? Ainda deve ser analisado ainda pelo presidente Michel Temer após as eleições. Né? Isso, se a intervenção federal for encerrada ou suspensa, aí sim seria possível uma apreciação dessa reforma, o que eu acho que talvez não venha a acontecer, mas de qualquer maneira, enquanto durar a intervenção, a Constituição não poderá ser alterada. Tá certo. Bom, eu queria agradecer a participação da advogada Marina Faraco, que é mestre e doutora em Direito do Estado, integrante das Comissões de Direito Constitucional e Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.